Só encerrar. Olá pessoal, tudo bem? Agradecendo aqui o convite do CP Iuris para resolver e discutir a prova da magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a prova de Direito Civil. Como eu já disse no meu Instagram, é uma prova pessimamente formulada. É impressionante como que esse pessoal maltrata o direito civil. Não consigo entender o motivo pelo qual eles conseguem dificultar questões tão simples. Enfim, só aguardar um pouquinho aí, o pessoal ir chegando. São 10 questões de direito civil no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a prova da magistratura. Foi realizada agora domingo. E, mais uma vez, agradecendo aqui o CP Iuris pelo convite para resolver as questões aqui, embora eu já tenha lá no meu Instagram feito a correção da prova. Quem quiser dar uma olhada lá, daniel.carnacchione, sempre eu corrijo essas provas, tem muita coisa de direito civil lá, mas é sempre um prazer e uma honra estar aqui no CP Iuris, porque o pessoal aqui sempre me recebe de braços abertos, principalmente o Summer. Então vamos lá, vou ser bem honesto com vocês, não posso demorar muito, porque hoje eu ainda tenho aula, tenho que falar ainda muita coisa hoje sobre direitos da personalidade. Então vamos trabalhar aqui com essas questões aqui principais da prova. A primeira questão da prova objetiva do TJ de Santa Catarina envolve um assunto que é bem batido em prova de direito civil, que trata justamente dos vícios de consentimento e também dos vícios sociais, ou seja, dos defeitos relacionados a atos e negócios jurídicos. O objetivo aqui dessa primeira questão foi confundir simulação com reserva mental. Muita gente acabou anotando reserva mental. Ocorre que a reserva mental ela não é necessariamente um defeito relacionado a atos e negócios jurídicos. A reserva mental é uma regra de interpretação. Embora tenha alguns doutrinadores que considerem a reserva mental uma espécie de simulação, por isso que a questão ficou um pouco confusa, essa posição é absolutamente minoritária e no caso aqui só serviu para causar confusão. Quando a questão diz a declaração enganosa de vontade que visa a produção no negócio jurídico de efeito diverso do apontado como pretendido, consiste em defeito. Defeito, obviamente, já não é reserva. O único defeito, que é uma declaração enganosa de vontade, desses todos que estão aqui, é a simulação, porque dolo, na verdade, o sujeito age por meio de um procedimento ardiloso. No caso da lesão, se aproveita da premente necessidade e inexperiência para tirar algum tipo de vantagem da pessoa. A reserva mental, como eu acabei de dizer, artigo 110 do Código Civil, é uma regra de interpretação e, no caso, a reserva mental, como regra, ela não invalida o ato ou negócio jurídico, salvo se ela for conhecida pelo destinatário. Então, obviamente, a única coisa que resta é que o erro também não se encaixa, porque o erro não consiste em declaração enganosa, e sim numa percepção equivocada de uma realidade fática ou jurídica, erro de fato ou de direito. Então sobraria aqui nessa questão apenas e tão somente a simulação, mas numa questão pessimamente formulada, horrivelmente formulada. Beleza? Tranquilo? A segunda questão é muito fácil. Trata de multa. A multa estipulada em contrato que tenha por objeto evitar o inadimplemento, ou seja, o objeto aqui vamos dizer assim, impedir, ou seja, um meio de coerção para que o sujeito não seja inadimplente da obrigação principal, é denominada que, claro, nada a ver com arras penitenciais. Embora multa, cláusula penal e arras tenham a mesma função, que é pré-fixação de perdas e danos, servir como reforço de obrigações, as arras, na verdade, não são multa. Na verdade, as arras penitenciais,
elas são antecipadas por ocasião da formação de um ato ou negócio jurídico, e no caso de inadimplemento, como elas já foram antecipadas, elas têm natureza real, elas são retidas ou devem ser devolvidas dependendo de quem é o inadimplemento. No caso aqui, obviamente, multa pura e simples, não, isso não existe. Multa penitencial, a ideia aqui era confundir arras penitenciais com multa penitencial. Perdas e danos, obviamente que não, porque justamente o objetivo da multa é a pré-determinação das perdas e danos. Então, uma multa estipulada não tem por objetivo, não é denominada de perdas e danos, obviamente. A multa ou a cláusula penal já é a própria pré-antecipação das perdas e danos. Então, essa daqui muito fácil, a questão correta aqui é cláusula penal. Nessa questão da doação aqui, alguns absurdos aqui em relação a isso. A doação de determinado bem a mais de uma pessoa, óbvio, só pode ser uma doação conjuntiva. Ou seja, o que é uma doação conjuntiva ou em conjunto? É aquela doação em favor de mais de uma pessoa. É interessante que nesse tipo de doação, inclusive, é permitido o direito de acrescer entre os donatários. Nada a ver com doação híbrida. A doação contemplativa também não tem nenhum sentido aqui, porque a doação contemplativa, na verdade, ela tem uma outra finalidade, ela não é a mais de uma pessoa. A doação contemplativa, ela tem por objetivo, na realidade, apenas e tão somente ser um tipo de doação como que eu vou explicar para vocês, que tenta ser uma contraprestação por um merecimento do donatário. Ou seja, você contempla alguém, por esse alguém, no caso o donatário, merecer essa doação. Então, assim, totalmente absurda a ideia de doação contemplativa aqui. Doação mista também tem nada a ver com doação a mais de uma pessoa, porque a doação mista é aquela doação que, de alguma forma, ela pode ser uma parte doação e ser uma parte um outro tipo de negócio jurídico, ter alguns elementos de uma compra e venda, enfim, não tem nada a ver com doação mista. Doação divisível também não existe esse tipo de doação. Obviamente, a única doação que sobraria aqui seria a doação conjuntiva. No caso da questão 4, uma questão também muito mal formulada, embora diretamente não tenha uma relação assim muito precisa com o direito civil. Aqui nós estamos tratando de endosso. A posição de cláusula, vou ler a questão aqui, questão 4. A posição de cláusula proibitiva de endosso no título de crédito é considerada pelo Código Civil como? Veja só, normalmente em títulos de crédito não há nenhum problema em se inserir uma cláusula que proíbe novos endossos. Essa cláusula, inclusive, no âmbito dos títulos de crédito, é denominada de cláusula não à ordem. Nesse caso, as transferências por endosso estariam vedadas. No entanto, como ele coloca aqui, a posição de cláusula proibitiva de endosso no título de crédito é considerada pelo Código Civil, então, o que acontece? Nós temos que considerar as regras dos títulos de crédito que estão no Código Civil. Lembrando que o artigo 903 do Código Civil ressalva as leis especiais em relação aos títulos de crédito. Então, aqueles títulos de crédito que não submetem a legislação especial submeteriam ao Código Civil. No caso, o artigo 912 do Código Civil considera qualquer cláusula que subordine o endossante a algum tipo de condição. E no caso, essa cláusula proibitiva do endosso seria uma espécie de condição. O Código Civil considera essas cláusulas como não escritas. Por isso que nesse caso aqui, a questão correta é a questão A, no caso aqui dessa prova, a que diz que como não escrita. Essa do Estatuto do Idoso é absolutamente tranquila, ou seja, é uma questão legal, está no Estatuto do Idoso,
nem sei por que também uma questão dessa aqui em direito civil, uma falta vamos dizer assim, uma falta de senso desse pessoal, tanta coisa interessante de direito civil para ser falada e tal, enfim, falar sobre o Estatuto do Idoso é uma questão nada a ver como essa, mas obviamente a questão correta aqui, o Estatuto do Idoso determina que a entidade de atendimento que deixe de proceder a estudos sociais e pessoais de cada caso estará sujeita a penalidade de acordo com o próprio Estatuto do Idoso, a penalidade de multa. A questão 6 é uma questão também que assim deixa a gente extremamente irritado, porque pessimamente formulada. Não é possível, como esse povo não sabe fazer prova de direito civil, assim, muito truncada, não é claro em relação a isso. Guarda é um assunto tão tranquilo, principalmente guarda compartilhada, e conseguiram deixar uma questão simples, complexa. O que diz a questão 6? De acordo com o STJ, o estabelecimento da guarda compartilhada não se sujeita à transigência ou a eventual consenso entre os cônjuges. É correto isso. Aliás, o STJ, após o STJ consolidar esse entendimento de que a guarda compartilhada independe do consenso entre os genitores, isso em razão do princípio do melhor interesse da criança, após a consolidação desse entendimento, houve uma nova alteração legislativa no Código Civil, que também colocou a guarda compartilhada como regra no Código Civil. Ou seja, a regra é a guarda compartilhada e isso independe do consenso dos genitores. Excepcionalmente, no caso de inaptidão do poder familiar, ou caso alguns dos genitores não queira a guarda, ou, em última hipótese, se no caso concreto o juiz verificar que, diante do princípio do melhor interesse da criança, é necessária a guarda compartilhada, considerando essas exceções, aí poderia ser afastada a guarda compartilhada. Mas está correta a questão, porque de acordo com o entendimento do STJ, de fato, a guarda compartilhada não se sujeita a acordo à transigência entre os genitores. A questão 2 aqui ela é absurda, totalmente absurda, qualquer um teria noção disso. Por quê? Na audiência de conciliação o juiz vai instar o MP a informar os pais? Não, é o próprio juiz quem faz isso. O juiz não vai instar o MP a absolutamente nada. É o próprio juiz que tem a obrigação, o dever de informar os pais a respeito do significado da guarda compartilhada, da importância e tal, da similitude de deveres e dos direitos atribuídos aos genitores, bem como sanções, ou seja, é uma questão que está errada. Essa questão 3 aqui está muito mal formulada, porque ela pode gerar interpretações. Ela está errada porque ela está contrária à redação do Código Civil. Porque ela diz assim: o descumprimento imotivado de cláusula de guarda compartilhada, ou seja, se um dos genitores descumpre a guarda compartilhada ou cláusulas relacionadas à guarda compartilhada, qual é a consequência? De acordo com o Código Civil, isso poderá implicar em alguma consequência. Claro, entre essas consequências está a possibilidade até de redução do número de horas de convivência com o filho. Para mim, essa questão está errada pelo seguinte, porque a questão fala que acarretará redução, e o Código Civil diz poderá acarretar. Por que poderá? Porque o juiz, no caso concreto, tem que analisar efetivamente se é o caso de ter feito alguma consequência, se houver o descumprimento imotivado da cláusula de guarda compartilhada. Então, por conta disso, essa questão está errada, mas muito mal formulada. Sobraria aqui o inciso 4. O pai ou a mãe em cuja guarda não esteja o filho poderá visitá-lo? Sim. E tê-lo em sua companhia? Claro. Segundo o que acordar? Não necessariamente, mas está correto. Com o outro cônjuge, bem como fiscalizar a sua manutenção e educação. Ou seja, a questão está correta, mas não necessariamente é necessário que haja um acordo com o outro cônjuge. Porque, obviamente, se não houver acordo, vai haver uma imposição judicial para o exercício do direito de visita. Então, também está muito mal formulado. Então, nesse caso, considerando a péssima redação da questão, o que dá para depreender aqui é que estão corretas aquelas que tratam
da decisão do STJ, ou seja, do entendimento do STJ, no sentido de que a guarda compartilhada de fato não se subordina a eventual acordo entre os cônjuges, e a razão disso é o princípio do melhor interesse da criança, que fundamenta todo o instituto da guarda compartilhada, e a outra questão que trata da possibilidade de visitas, embora não necessariamente apenas segundo acordo, como consta aqui na questão. Então essas seriam as duas que estariam corretas. A outra questão, que é a questão 7, que trata de testamento, essa daqui é absurda em todos os sentidos, porque não existe no Código Civil o que a questão coloca como correto. O que nós estamos tratando aqui? Após a abertura de testamento público, foi verificado que havia sido deixado um terreno no valor de 60 salários mínimos, isso aqui era apenas para confundir, a uma das testemunhas signatárias do documento. É óbvio que testemunha de testamento não tem capacidade sucessória, está lá nos artigos 1801, inciso 2, 1802 do Código Civil. E nesse caso, a disposição testamentária que beneficia essas pessoas, ela é nula. Só que no Código Civil não existe nulidade de pleno direito. Determinados atos e negócios jurídicos são simplesmente nulos, ou anuláveis ou nulos. Essa ideia de nulidade de pleno direito tipo assim, é uma afirmação totalmente atécnica. Como a única resposta que envolve nulidade aqui é a que trata de nulidade de pleno direito, é essa daqui, mas no direito civil essa terminologia não existe nulidade de pleno direito no direito civil, até porque, como se sabe, atos e negócios nulos podem produzir efeitos até que haja uma declaração de nulidade, o que evidencia que não há nulidade de pleno direito. Então, assim, essa terminologia aqui demonstra que o sujeito que fez essa questão, obviamente, não sabe absolutamente nada de direito civil, mas enfim, vamos tocar o barco. Então, qual que é a questão correta aqui? Nesse caso, a disposição testamentária será nula, ponto. Mas a questão fala nula de pleno direito. Beleza? Tranquilo? A questão 8, Nossa Senhora, minha avó responderia isso aqui de tão fácil. Para que seja caracterizada a posse de boa-fé, o Código Civil determina que o possuidor, veja só, aqui o que ele queria saber é o que o Código Civil considera como possuidor de boa-fé. E para o Código Civil, possuidor de boa-fé é sob um viés subjetivo, ou seja, é a denominada boa-fé de conhecimento, diferente da boa-fé objetiva, que é uma boa-fé de comportamento. Então, para o Código Civil, artigo 1201, para ser considerado possuidor de boa-fé, no caso, boa-fé subjetiva, basta que ele ignore o vício relacionado à aquisição do próprio bem ou da coisa. Então, aqui você tem que tomar cuidado, porque, na verdade, o que ele quer saber na questão, olha só, para que seja caracterizada a boa-fé, o Código Civil. É o que o Código Civil está determinando. E o Código Civil determina que a boa-fé tem que ser subjetiva. Embora a doutrina contemporânea venha dizendo que não basta a boa-fé subjetiva. É necessário que o possuidor esteja em boa-fé subjetiva, ignore o vício, mas também tenha boa-fé objetiva. Ou seja, tem um comportamento eticamente adequado no momento da aquisição do bem. Mas o Código Civil exige apenas a boa-fé subjetiva. É claro que, se houver justo título, há uma presunção de boa-fé, mas não é isso que ele quer saber. O fato de você presumir a boa-fé não significa que ela deixa de ser subjetiva. O fato dela ser subjetiva é uma coisa, a questão da presunção é outra coisa. São situações absolutamente diferentes. Então a questão correta aqui qual seria? Para que seja caracterizada a posse de boa-fé, o Código Civil determina que o possuidor ignore o vício impedidor da aquisição do bem. Simples assim, absolutamente tranquilo. Beleza? A nona questão, que também não tem nada a ver com direito civil, trata de registro imobiliário. O oficial de registro imobiliário, antes de registrar o título, deverá verificar se a pessoa que nele figura como alienante é a mesma cujo nome consta no registro como proprietária. Ou seja,
a pessoa que está como alienante do título, que está transferindo o título, é a mesma que consta no registro como proprietária. Qual é o objetivo dessa situação? Preservar a regular continuidade do registro público, que está no artigo 195 da Lei de Registro Público, tranquilo, sem nenhum problema essa questão, embora não seja uma questão diretamente relacionada ao direito civil, mas eu acredito que vocês não tiveram nenhuma dificuldade em relação a esse tipo de questão. Força probante, esse é um dos atributos do registro. O registro também tem força probante, mas não tem nada a ver com a questão. Territorialidade também, legalidade, obviamente, o registro público tem que observar os requisitos de legalidade, principalmente os preceitos que estão na Lei de Registros Públicos, e a especialidade é justamente a perfeita individualização do bem no registro. Obviamente, nenhuma das demais aqui se ajustaria à questão continuidade, tranquilo, sem problema. A questão 10 é um show de horror, mais uma vez, como a questão de civil estava muito mal feita. De acordo aqui com a questão 10, se mediante escritura pública o proprietário de um terreno concede a terceiro, por tempo determinado, o direito de plantar em seu terreno, então neste caso estará configurado o quê? Só lembrando aqui, gente, o seguinte, aqui eles falam direito de uso, usufruto resolutivo, usufruto impróprio, comodato impróprio, direito de superfície. Por que a questão está pessimamente formulada? Veja só, o artigo 1369 do Código Civil ele diz o seguinte: se o proprietário do solo concede a outrem, quem é outro? Um terceiro, o direito de construir ou plantar no seu terreno, nós estaríamos diante do instituto da propriedade superficiária ou direito de superfície. Ocorre que, então veja só, o comando da questão aqui, ele mais ou menos se ajusta ao artigo 1369 do Código Civil, que define no Código Civil a propriedade superficiária, cuja propriedade superficiária também vamos dizer assim, disciplinada no Estatuto da Cidade. Mas onde estão os problemas aqui? O problema primeiro aqui é o seguinte: para a constituição da propriedade superficiária ou do direito de superfície, não basta a escritura pública. É necessário que a escritura pública seja levada a registro imobiliário. Então ele fala que se mediante escritura o proprietário de um terreno concede estará configurado se tiver o registro. Ou seja, nada se fala do registro aqui em relação a essa situação. Então, assim, falta um elemento para a constituição da propriedade superficiária, que é o registro. Agora, o proprietário de um terreno pode conceder a um terceiro, por tempo determinado, se ele concede o direito de plantar em seu terreno, seria direito de uso? Não, o direito de uso tem outra finalidade. Seria um usufruto resolutivo ou impróprio? Não, não tem nada a ver com usufruto, até porque o usufruto ele também tem outra finalidade, outro objetivo. Nosso tempo aqui hoje é meio reduzido, é meio curto, senão eu explicaria para vocês em detalhes essa questão do usufruto resolutivo, do usufruto impróprio, mas obviamente o comando da questão aqui está muito longe do usufruto. Comodato impróprio, obviamente, não seria um tipo de comodato impróprio. Comodato impróprio, na verdade, assim, para aqueles que entendem que existe, porque muita gente entende que não existe, mas comodato impróprio é aquele em que o comodatário ele tem algum tipo de contraprestação, o que de alguma forma o descaracteriza, por isso que ele seria um tipo de comodato impróprio. Então, o que sobraria aqui, na verdade, é o direito de superfície, mas assim, numa redação horrível, horrorosa, péssima, pífia, patética em relação a essa questão. Beleza, gente? Tranquilo? Assim, eu estou vendo aqui o pessoal comentando, não é que eu detonei,
o examinador de civil do começo ao fim. Eu simplesmente só disse que o examinador de civil não sabe nada de direito civil, só isso. Porque assim, é impressionante como a prova está mal formulada, como as questões estão muito mal redigidas, como, por exemplo, nessa questão do direito de superfície, a questão ficou pela metade, e outras situações que eu acabei de falar para vocês. A prova parece simples, mas como ela está mal formulada, para alguém que estuda, fazer uma prova mal formulada é muito complexo, é muito difícil. Mas enfim, estão pedindo aí para eu comentar a prova de processo civil. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu tenho aula agora às 19h30, eu tenho que correr para lá inclusive, e por conta disso eu não tenho como agora nesse momento comentar. Seria um prazer comentar as questões de processo civil, mas assim que eu chegar da aula mais tarde eu vou sentar e vou colocar no meu Instagram, para quem tiver interesse, daniel.carnacchione, eu comento as questões de processo civil, coloco lá para vocês darem uma olhada. Beleza? Tranquilo? Enfim, gente, obrigado aí, estou à disposição. Se precisarem de alguma coisa e tal, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, depois eu respondo para vocês com o maior prazer. Qualquer dúvida que ficou em relação a essa prova horrorosa, mal feita, assassinaram o direito civil aqui, mas espero que vocês tenham acertado as questões dentro dessas dificuldades aqui. A gente vai se falando, beleza? Tranquilo? Estão pedindo para repassar as respostas. Então, a primeira, simulação; segunda, cláusula penal; terceira, conjuntiva; quarta, não escrita; quinta, multa; a sexta, as certas são o STJ, a questão da visita; a sétima, nula de plano de direito; a oitava, a ignorância do vício; a nona, continuidade; e a última, direito de superfície. Valeu, gente, abração para todos aí, até mais. Cancela.